Nós vamos começar aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, onde Salomão ele está fazendo uma declaração muito forte. Ele diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então está escrito na palavra que nós somos pó. Tu és pó, e ao pó voltarás, né? Nós voltaremos ao pó, ao nosso status quo, o status de origem. Essa expressão é romana, status quo. Ou seja, a expressão é uma expressão latina, que fala que tudo aquilo volta ao seu estado original. Então, nós vamos começar a falar sobre o homem ser feito do pó. O nosso organismo humano, ele foi feito da terra. Embora a teoria da evolução de Charles Darwin afirma que chegamos a este modo, nessa maneira de ser e viver, através de múltiplas encarnações e evoluções, né? Ele é o líder, o idealista da teoria da evolução, que a gente aprende tanto nas escolas, né? Só que ninguém sabe o motivo pelo qual Charles Darwin nunca achou o elo perdido. Qual que era o elo perdido? A ligação entre o macaco e o homem, porque o sangue do macaco é um, né? O DNA do macaco é um e do homem é outro. Visto que o macaco, ele tem cauda, né? Você nunca viu um homem andando com cauda. Então, a expressão, a desculpa que eles deram, o argumento que eles usaram é que depois de muitos e muitos milhões de anos, essa evolução, o homem perdeu a cauda, né? Ele perdeu a cauda. E nisso que ele perdeu a cauda, ele virou o Homo sapiens, que é o homem das cavernas, né? O homem pré-histórico. Então, é essa a desculpa que eles dão para dizer que o homem veio do macaco. Mas a verdade é que Charles Darwin, ele nunca encontrou o elo perdido, a ligação genética entre o macaco e o homem. Muita gente não sabe por quê. Mas é porque a mulher de Charles Darwin era uma cristã piedosa que orava pela vida dele, orava enquanto ele fazia seus experimentos, ela orava, então de formas que ele nunca concluiu. E no final da sua vida, ele chegou à conclusão que realmente o homem foi criado pelas mãos do Criador, conforme está escrito na palavra de Deus, no capítulo de número 1 e 2 do livro de Gênesis, tá bom? Então nós vamos começar por aí que o homem foi feito do pó. Nós sabemos que a palavra de Deus fala que por tudo Deus criou através da sua palavra. Ele deu voz de comando e as coisas começaram a acontecer. Então, o primeiro dia ele foi criando, o segundo, o terceiro, até que ele chegou, né, no momento de criar o homem. E ele tomou do pó da terra, ele fez como se fosse um boneco, né? Ele fez um ser de barro e depois de pronto, ele soprou nele o fôlego de vida. Ele passou a ser alma vivente. Então, aquilo que era apenas um boneco de barro passou a ter vida, passou a falar, a conversar, a sentir cheiros, sabores, odores, começou a ter uma vida mesmo. Então, o homem é a obra-prima que coroa a criação. O ser humano é muito complexo, ele é muito perfeito. Ele é tão perfeito, mas tão perfeito que se você olhar hoje a medicina moderna, eles não conseguem tratar o homem na sua totalidade. Hoje existe alguém que cuida dos olhos, outro cuida dos dentes, até mesmo em cada segmento, né? Seja da oftalmologia, seja da odontologia, seja da medicina geriátrica, seja da obstetrícia, seja lá qual segmento for, tem vários segmentos dentro dessas especialidades, porque o homem em si não consegue tratar o ser humano completo. Mas você vai dizer assim, e qual é a evidência, como que eu vou crer que verdadeiramente o homem veio do pó? A primeira evidência é que tudo que você encontra no pó da terra, você vai encontrar no homem. Nós temos em nós ferro suficiente para fazer 6 preguinhos pequenos. Temos cal, que é o cálcio, para caiar uma parede de pequeno porte. Um pouquinho de zinco, manganês, selênio, um pouquinho de cada coisa está no nosso organismo, 68% a 70% é água. Nós somos água também, que é um mineral também, né? Encontrado na natureza. Então, o ser humano em si, quando ele é cremado, que termina a cremação dos ossos, da carne, do cabelo, unha, tudo mais, ele resta uma caixinha muito pequenininha. Então, foi feito um estudo científico que o homem em si, ele não vale mais do que $1.
Então, o nosso valor está na vida que está em nós e o poder do Espírito Santo que opera em cada um através dos seus talentos. Então, o homem, ele veio do pó. Tudo que você achar na terra, você vai achar no nosso organismo também. A segunda evidência que nós vamos encontrar, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem por fora, a semelhança por dentro. Então, o homem pensa, o homem fala, o homem discerne, né? O homem tem uma série de sentidos que o animal não tem. Até mesmo o macaco, que é muito inteligente, que até implanta um chip nele para ele jogar videogame, ele até consegue fazer isso e uma série de outras coisas, mas ele não é capaz de pensar. O papagaio, por exemplo, que fala, ele fala, mas ele reproduz os sons. Na verdade, ele não consegue redigir um texto, porque ele não é racional. Ele fala, ele repete, né? As pessoas até costumam usar essa expressão. Ah, fulano fala igual papagaio de pirata, porque o papagaio ficava no ombro, o pirata falava, tudo que o pirata falava, o papagaio reproduzia. Então, nós somos, né? Muitas pessoas pensam que o papagaio fala. Não, na verdade, ele não fala. Ele reproduz o que ele ouve alguém falar. Então, a segunda evidência de que nós somos feitos do pó viemos e ao pó retornaremos, é que Deus criou, ele não criou, tudo ele criou, mas o homem ele criou. Por que ele criou? Porque é algo sem precedente, não existia nada parecido com o homem antes. Existia os anjos, né? Hebreus capítulo 1, versículo 7, diz que os anjos são espíritos ministradores a respeito daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos, eles estão a nosso serviço, mas eles, por exemplo, a eles não foi dada a oportunidade de pregar o evangelho. A pregação do evangelho, a expansão do evangelho, a propagação do evangelho foi dada exclusivamente ao homem, porque o homem tem a capacidade de sentir, de ouvir, de ver, de saber, né? E os anjos não têm corpo físico, eles só têm corpo espiritual. Então, por este motivo, Deus criou o homem do pó da terra e nos fez a sua imagem e a sua semelhança, né? Os anjos, eles não têm corpo físico, eles só têm corpo espiritual. Então, eles não precisam de salvação. É por isso que quando Lúcifer, né, portador de luz é o nome dele, quando ele pecou no céu, ele foi mandado de lá para baixo porque ele não tinha como regenerar ele, porque ele não tinha corpo. Ele só era espírito, né? Como ainda hoje, Satanás também é só espírito. Ele não tem corpo. Para ele atuar, ele tem que entrar numa pessoa, ele tira o sentido da pessoa, é o estado de transe, e ele então usa aquela pessoa, tá certo? Então vamos para a terceira evidência. Quando Deus ele tocou a terra pela primeira vez, ele fez o homem. Tudo ele fez pelo poder da sua palavra. Ele verbalizou, ele oralizou aquilo que ele queria falar. E as coisas começaram a existir. Gênesis vem disso. Quando a gente for fazer os estudos bíblicos, vocês vão entender. Vem de gene, né? A partícula menor. Aquilo que tem de mais ínfimo no ser humano é o gene. E dali está toda a carga que a pessoa vai ter. A cor dos olhos, a textura do cabelo, né? A cor da pele, a maneira dela ser, o temperamento, tudo está contido no gene, que hoje é chamado também de DNA. É o DNA da pessoa, né? A assinatura que Deus colocou dentro de cada um de nós. Não existe réplica. O homem não tem réplica. Cuida bem da sua vida, porque não existe réplica de você. Você é único. A sua digital é única, a sua íris do olho é única. É tanto que quando a gente vai fazer essas viagens internacionais, que hoje em dia é bastante comum, né? Haver homônimos, pessoas com o mesmo nome e às vezes ter barreiras por causa de vários motivos. Agora eles estão identificando a gente pela íris do olho, porque não existe duas íris igual, né? Não existe duas digitais igual. Então, hoje eles têm, assim, bastante cuidado acerca disso, porque você é único, não tem outro de você, né? Então, se cuide mesmo, porque se acabar isso aí, não tem outro, não tem mais. Você pode ter um filho igualzinho você, mas ele vai ter a identidade dele. Ele é ele e apenas ele, tá certo? Então, o homem é o ser mais perfeito, mais completo e mais complexo que existe sobre a face da terra, feito do pó da terra.